Olá, igreja, um feliz sábado a todos. É um privilégio estar falando com vocês nesse momento. Estamos aí no nosso 10º dia de encontro desta semana, ou aliás, desses dias especiais de oração, onde nós estamos buscando o poder do Espírito Santo, nós estamos fortalecendo a nossa fé, recarregando as nossas baterias espirituais e também orando, intercedendo de uma forma assim mais intensa pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pessoas que de repente um dia fizeram parte da nossa fé, se afastaram por alguma razão. Alguns também estão orando por aqueles que ainda não tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus. E nós estamos hoje no 10º dia e nós não vamos parar por aqui. Você sabe que a partir de amanhã a gente começa aí uma outra jornada de mais 30 dias orando, vai até o dia 16 do mês de março, onde nós vamos estar intercedendo por essas pessoas e também buscando o poder do Espírito Santo, mas de uma forma mais ativa nós vamos sair para ir à casa em busca dessas pessoas que nós oramos durante esse período de 10 dias. Lembrando que hoje, sábado, se você puder, é um dia de você se reencontrar com esse amigo, com essa pessoa pela qual você estava orando, convidá-la para almoçar, estar na igreja junto com você, ok? Se porventura você fez um trabalho de forma mais intensa, hoje é dia de conduzir essas pessoas a um rebatismo, enfim, a maioria das igrejas vão estar celebrando esse recomeço de muitas pessoas que se afastaram da fé, que estavam distantes e que agora retornaram para o lar. Assim como o pai da parábola do filho pródigo se alegrou quando ele se reencontrou com o filho, assim como o pastor se alegra quando ele encontra aquela ovelha perdida, e também aquela jovem que perdeu a dracma perdida se alegrou juntamente com as suas amigas. Hoje é dia de nós celebrarmos, hoje é dia de nós festejarmos, porque os nossos irmãos, nossos amigos pelos quais nós estávamos orando durante esses 10 dias estão retornando. Como eu disse, hoje é o 10º dia e nós vamos falar justamente a respeito de algo que Cristo está prestes a operar. Nós vamos falar hoje sobre o resgate final. Ao longo de todos esses 10 dias, nós vimos a forma tão extraordinária como Deus foi conduzindo as coisas e se apresentando de forma assim tão extraordinária e tão amorosa no que se refere ao resgate do ser humano. Deus falou, de acordo com a palavra de Deus, das mais diversas formas, desde o momento em que o homem se afastou dos caminhos de Deus lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, quando o homem cometeu um ato de rebeldia contra Deus, ele foi expulso do jardim. A partir dali o homem começou a se perder nesse mundo. E Deus, de uma forma amorosa, ele começou a buscar o ser humano. A Bíblia diz que no começo ele vinha todos os dias se encontrar com um ser humano, conversar com ele. E depois que ele se afastou dos caminhos de Deus, depois que ele teve que ser expulso do jardim por conta de ter cometido pecado, nós encontramos na palavra de Deus as mais diversas formas como Deus vem se apresentando ao ser humano, através dos meios naturais criados pelo próprio Deus, as manifestações sobrenaturais. Deus usou homens, usou situações, ele usou uma série de elementos, uma série de fatores para que pudesse o homem compreender o plano do resgate. Deus usou meios extraordinários e também meios simples para fazer com que o homem compreendesse esse grande amor de Deus e a tentativa de Deus de resgatar o ser humano. Mas, de acordo com o que está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 14, chegou um determinado momento em que o próprio Deus tomou a decisão de se tornar ser humano. E a Bíblia diz que ele se tornou carne e habitou no nosso meio. E através dele, Cristo Jesus, nós podemos ver a glória de Deus se manifestada no meio dos seres humanos. Bom, como eu disse, hoje eu quero falar sobre o resgate final, aquilo que Cristo está prestes a operar quando ele vier, de acordo com a palavra de Deus, com poder e grande glória. E eu quero me deter hoje em 3 blocos de textos que são extremamente importantes para a compreensão do tema de hoje. O primeiro deles está no livro de 2 Pedro. Abra sua Bíblia aí, 2 Pedro capítulo 3, e eu quero ler com você o versículo 9 e depois o versículo de 13 a 15. E olha só o que o apóstolo Pedro diz aqui nesses versos. Ele diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se em serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, tendo em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Então veja, o apóstolo Pedro aqui nesse contexto, ele está falando dessa grande expectativa que nós esperamos por conhecer as promessas e o cumprimento destas promessas oferecidas por Cristo. Ele também nos ofereceu a promessa de que um dia ele viria a esse mundo para resgatar os seus de uma vez por todas. E nós acreditamos nessa promessa e esperamos essa promessa. Isso é fato. Todas as igrejas evangélicas em que as pessoas têm o conhecimento acerca da volta de Jesus esperam ansiosamente esse dia acontecer. Uns com mais, outros com menos intensidade, mas o fato é que as pessoas elas aguardam esse momento. O mundo secular, de uma forma geral, pode até não saber exatamente o que vai acontecer, mas o mundo está esperando algo extraordinário acontecer nos próximos minutos, nos próximos momentos da história da humanidade. É bem claro que os fatores que nos cercam, os acontecimentos atuais, apontam para a culminação de um evento que muitos não sabem exatamente o que, mas os cristãos têm a plena convicção de que esse grande evento é a volta de Jesus. Então veja, é um fato, não tem como nós fugirmos disso. Haverá um momento em que Cristo virá nesse mundo com poder e grande glória. Isso é certo, a palavra de Deus confirma isso. E os acontecimentos atuais apontam justamente para esse grande acontecimento. Mas a grande questão aqui nesse verso em que o apóstolo Pedro levanta não é exatamente o cumprimento da promessa, se bem que todo o capítulo 3, ou boa parte do capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele está falando acerca da volta de Jesus. Mas o que deve ser ressaltado por nós aqui é a orientação que o apóstolo Pedro nos dá no que se refere a esse período de espera. Enquanto Jesus não vem, o que eu vou fazer? Vou ficar apenas aguardando? Vou continuar indo à igreja, assistindo os cultos, participando de programas que são realizados na igreja? A grande verdade é que eu e você temos uma obra extraordinária para ser feita. Existe um número significativo de pessoas que estão distantes do caminho do Senhor e muitas pessoas que ainda não se encontraram com Jesus. E eu e você somos a ferramenta que Deus deseja utilizar para alcançar essas pessoas. Então, como o próprio apóstolo Pedro diz, quando o Senhor vier, Ele precisa nos encontrar em paz, tranquilos. Mas veja, essa paz e essa tranquilidade que nos é apresentada aqui no livro de Pedro, não significa que você tem que ficar deitado no sofá, esperando o tempo passar, tranquilo, com suas contas pagas, seus problemas resolvidos. Não. A paz que ele está dizendo que nós devemos ter na volta de Jesus é a certeza de missão cumprida. E nós vamos ver um pouquinho mais adiante o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Ele compara, ele faz um complemento com base naquilo que o apóstolo Pedro nos apresenta aqui em dizer que nós temos que estar em paz. Quando a gente avança um pouquinho na palavra de Deus, nós vamos nos deparar com o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Eu digo que o capítulo 21 do livro do Apocalipse é a porta de entrada para essa nova vida que Cristo está nos oferecendo. Olha só o que o texto diz, Apocalipse capítulo 21, abra sua Bíblia aí. O texto diz assim, Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva e adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os seus homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso, pois estas palavras, elas são verdadeiras e dignas de confiança. Bom, nesses 5 versos do livro de Apocalipse, capítulo 21, nós vemos aqui a confirmação pelo próprio Deus daquilo que nós tanto esperamos. Eu não sei quais são as suas expectativas para esse momento. Eu não sei a quem ou quem você espera encontrar nesse dia. Mas uma coisa é certa, existem muitas pessoas que um dia fizeram parte da nossa vida, do nosso contexto de vida, que hoje não estão mais conosco. Algumas desceram à sepultura e para nós ficou um ponto de interrogação. Senhor, o que será da vida desta pessoa? Não é mesmo? E a gente não sabe exatamente se essa pessoa está salva, está perdida, se ela aproveitou os últimos momentos para entregar a vida nas mãos de Jesus. Bem como existe um número significativo de pessoas que estão vivendo juntamente conosco, ainda estão vivas, mas ainda não entregaram a vida a Jesus. E a gente fica perguntando a nós mesmos, o que será da vida dessa pessoa? Bom, uma coisa sei, que quando Jesus vier, todas essas indagações elas serão respondidas. O apóstolo João aqui, ele diz que naquele dia, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E o que isso significa? Deus ele vai justificar todas as coisas e não haverá motivo mais para nós chorarmos. Portanto, queridos, eu quero convidar você neste dia para que a gente arregace as mangas e saia atrás daquelas pessoas que ainda estão com uma certa dificuldade de se entregar por completo a Cristo. Quem sabe um parente, quem sabe um esposo, uma esposa, quem sabe um irmão de igreja, quem sabe alguém que a gente viu só algumas vezes na igreja, não tem muita afinidade. Quero dizer que, independente do que essas pessoas fizeram, independente da forma como elas se afastaram dos caminhos de Deus, o motivo pelo qual elas tomaram essa decisão, todas elas são candidatas ao reino do céu. E eu oro a Deus para que, acima de tudo, você permaneça firme e fiel nos caminhos do Senhor, se preparando para esse grande momento. Olha só o que o apóstolo Paulo diz para mim e para você, dando um testemunho dele acerca do seu ministério, daquilo que ele fez, a forma como ele conduziu todas as coisas e a forma como ele amou a igreja e conseguiu alcançar os seus objetivos, ou o objetivo maior que ele tinha, que era de pregar Jesus Cristo e ensinar para as pessoas acerca desta salvação tão extraordinária que Cristo nos ofereceu. Olha o que ele diz aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Então veja, o apóstolo Paulo está dando uma confirmação pelo poder do Espírito Santo que um dia eu e você estaremos diante de Cristo Jesus, o nosso supremo rei, o nosso grande juiz. E depois que ele operar o julgamento final, ele vai dar uma recompensa para todos aqueles que venceram o mal, que entregaram a sua vida a ele e que estão ali diante da sua presença. Receberemos a coroa da vida eterna. E eu fico pensando, quão feliz será o privilégio que nós teremos de nos encontrar com pessoas que nós amamos, pessoas pelas quais nós amamos, oramos, trabalhamos, lutamos, choramos com elas, pessoas que nós dedicamos tempo para interceder por elas. Que privilégio será saber que essas pessoas estão ali. Eu oro para que você verdadeiramente se envolva nessa obra missionária de resgatar pessoas. Afinal de contas, Cristo quer usar você de maneira poderosa para alcançar pessoas para o reino do céu. Amém? Que Deus te abençoe, que fortaleça a sua fé. E eu quero terminar esse momento com uma oração. Podemos orar? Feche os olhos aí. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que nos dá de estar na Tua presença nesse dia santo. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado por nós e por saber que o Senhor nos ama e que a cada dia o Senhor tem fortalecido a nossa fé e tem nos chamado para fazer esta obra tão extraordinária que os anjos desejariam realizar. Queremos pedir que o Senhor nos use de maneira poderosa.
Fortaleça a nossa fé, nos prepare para essa obra, nos dê as condições, as habilidades necessárias, as palavras certas para serem ditas no momento certo, do jeito certo, para a pessoa certa, para que possamos alcançar os corações e atraí-los para Cristo. Toma a nossa vida hoje nas tuas mãos, abençoa-nos e fortalece a nossa fé. São bênçãos que eu te peço hoje, nesse dia, ó Deus, e também peço em favor daqueles que, por alguma razão, estão afastados de Ti, aqueles que ainda não decidiram entregar a vida nas Tuas mãos, que eles o façam pelo poder do Teu Santo e Bom Espírito. Em nome de Jesus, eu te peço todas essas coisas e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Um feliz sábado a todos vocês e a gente se encontra amanhã aí com o início dessa jornada de 30 dias. Que Deus abençoe você. Amém?